Aí pessoal, vou falar um pouquinho para vocês sobre o método da irradiação, tá? De acordo com o Manual Técnico de Posicionamento e Georreferenciamento de Imóveis Rurais, primeira edição aí do INCRA de 2013, tá? Então vou lá no método da irradiação, que é o método da topografia convencional, muito empregado, tá? Topografia convencional, topografia clássica. Vamos lá, tem vários métodos. Método da irradiação. Então olha só, o método da irradiação se baseia na determinação de coordenadas a partir da observação de ângulos e distâncias, ou azimuts e distância. Então você vai ter um ângulo e distância, o azimuth e distância, tá? O ângulo horizontal. Então nesse caso aqui, por exemplo, olha só, vamos supor que aqui fosse uma poligonal A, B e tivesse outro ponto aqui C, por exemplo. Dos vértices da poligonal a gente sempre faz irradiação, ou de um modo geral a gente faz irradiação, não é isso? Então vamos supor aqui que eu tenho o ponto A e o ponto B. Então estação em A eu faço uma ré em, estação em B eu faço uma ré em A e meço esse ângulo horizontal, horário, tá? Você tem a opção de zerar no ponto A, tá? E faz a leitura que apontaria no ponto 1 e mede o ângulo horizontal diretamente no visor lá do equipamento. Ou você mede as direções. Então, por exemplo, o zero poderia estar aqui, ó. Então, mediria este ângulo e depois mediria este ângulo. A diferença desses ângulos seria esse ângulo que eu busco, o ângulo entre os alinhamentos, o alinhamento conhecido e o alinhamento aqui que tem o ponto a ser determinado. Tá certo? Então você fala assim, pô, mas como que eu calcularia as coordenadas do ponto 1? Você primeiro, olha só, você tem que ter as coordenadas do ponto B, né? E para calcular as coordenadas do ponto 1, eu preciso do que? Eu preciso da distância horizontal que eu tenho e preciso do azimuth. Eu tenho só o ângulo horizontal, tá? Entre os alinhamentos. Então, para ter o azimuth, por exemplo, como eu tenho as coordenadas do ponto A e ponto B, eu calculo o azimuth de A para B. Depois eu calculo o azimuth de B para 1. Repara que para calcular o azimuth de A para B vai ser por coordenadas. Então o azimuth de A para B é o que? É o arctangente de que? X de B menos X de A sobre Y de B menos Y de A. Mais o que? Análise de quadrante. Se ΔX for positivo e ΔY positivo, primeiro quadrante. Então é o próprio valor angular que eu encontrei. Se o ΔX for positivo, ΔY negativo, eu vou somar 180 graus ao resultado obtido. Se for ΔX negativo, ΔY negativo, também vou somar 180 graus ao resultado obtido. E se o ΔX for negativo e ΔY positivo, tá quarto quadrante. Então tem que somar 360 graus ao resultado da arctangente, do ΔX sobre ΔY, certo? E aqui para calcular o azimuth de B para 1, eu faço o que? Azimuth de B para 1 é igual ao azimuth de A para B, mais esse ângulo horário, mais análise. Se essa soma do azimuth mais esse ângulo for menor que 180 graus, você subtrai, você soma 180 graus. Se essa soma for maior que 180 graus e menor que 540 graus, você subtrai 540 graus. E se essa soma for maior que 540 graus, você subtrai 540 graus. Então, a partir do momento que eu tenho aqui o azimuth de B para 1 e tem a distância de B para 1, eu consigo calcular as coordenadas do ponto 1. Então, x de 1 vai ser igual a x de B mais o ΔX de B para 1. O que é o ΔX? É a distância de B para 1 vezes o seno do azimuth de B para 1. Y de 1 é igual a Y de B mais o ΔY de B para 1. Quem que é o ΔY de B para 1? É a distância de B para 1 vezes cosseno do azimuth de B para 1. Tá? Então, desta forma, a gente consegue calcular as coordenadas do ponto 1. Então, para ilustrar isso daqui, essa situação, vou criar dois pontos, tá?
Por exemplo, criei um ponto aqui, este ponto, e depois vou criar este ponto daqui, certo? Vou mudar o estilo de ponto para facilitar aqui a visualização e dou um zoom extend aqui, ó. Eu vou, para facilitar aqui, eu vou mudar a posição desse ponto, vou colocar aqui, ó. Vou aproximar mais ainda. Pronto. Aí. Pronto. E vou colocar o que? Um ponto. Igual aqui, ó. Pra seguir mais ou menos. Vou colocar pra cá, ó. Então aqui. Então tenho minha base. E o ponto irradiado, tá? Então tem aqui, eu vou colocar o nome aqui, ó, para seguir A, B e 1. Então opa. A. Então tem aqui o ponto A, que eu vou aumentar um pouquinho mais. Vou copiar. E o ponto 1, né? Então A, B e 1, que é o ponto irradiado. O que eu medi? Olha só, aqui eu tenho as coordenadas de 2 pontos, então medi de acordo com a norma, eu medi esse ângulo horário e essa distância daqui, ó, horizontal, certo? Então medi este ângulo horário e essa distância horizontal, que eu vou colocar aqui, ó. Pronto. Então agora aqui, ó, distância, eu vou colocar aqui alinhada, que eu medi em campo essa distância horizontal. Pô, vou aplicar um fator de escala aqui, que tá muito pequenininho, de 100 vezes. Pronto. Então tem aqui, olha só, a distância horizontal e o ângulo. Então tem aqui, vou aumentar aqui a fonte. Tá muito, né? Vou colocar aqui, ó, 10.
Pronto. E aqui eu vou diminuir aqui. 10, vou colocar 20. Move. Prontinho. E este ângulo horizontal, o ângulo horizontal, que é este valor aqui, ó. O que acontece? Ele tá só grau. Vou verificar aqui, porque eu quero que apareça em grau, minuto, segundo. Então tá aqui, ó, grau, minuto, segundo, grau, minuto, segundo. Pronto. Então essa é a situação. Agora olha só, eu tenho as coordenadas desses dois pontos, tá? Quero as coordenadas desses dois pontos, do ponto A e do ponto B. Feito isso, eu quero calcular agora, olha só, as coordenadas do ponto 1. Então, você tem lá dois pontos, ponto A e ponto B, que pode ser o ponto de uma poligonal desenvolvida em campo, tá? Determinada ou simultaneamente ou a posteriori. De qualquer forma, se você for fazer um cálculo de uma poligonal, primeiro você, com irradiações, primeiro você calcula a poligonal, depois as irradiações. Então aqui, veja bem, ó, se tivesse nessa situação, eu não tenho um azimuth de A para B, mas você tem as coordenadas de A para B. Se você tem as coordenadas de A para B, a gente consegue calcular o azimuth. Então, vou colocar aqui, olha só. Eu tenho aqui, ó, vou colocar aqui, ó, irradiações. Bom, então tem o ponto A, o ponto B, tá? X e Y aqui também do ponto A e B. Quais são os valores? 217,344, Y 171,766. B, eu tenho quais coordenadas? 765,091 e Y 238,835. Muito bem. Eu tenho um ângulo horizontal. Ângulo horizontal. Qual é o ângulo horizontal? Eu tenho A, B, 1, tá? Então, o ângulo horizontal, estação A, Ré B, vante 1. 39 graus, 42 minutos e 25 segundos. Então, isso aqui em grau decimal, fica grau mais minuto dividido por 60 mais os segundos dividido por 3.600. Eu tenho uma distância horizontal de quem? De B para 1. Distância horizontal de B1 eu tenho. Vale quanto? 358,830, tá? Pronto. Então, primeira coisa que você vai ter que fazer é calcular o azimuth de A para B. Então, vou colocar aqui, ó, azimuth de AB. Azimuth de AB. Então, para calcular o azimuth, eu preciso calcular o seguinte, ó, o delta X. Delta X de AB é X de B menos o X de A, tá? Delta X. E eu vou calcular o delta Y. Delta Y vai ser igual a quê? Y de B menos Y de A. Porque, olha só, é o azimuth de A para B. Então, é delta X de A para B. Então, é sempre
o último menos o primeiro. Se é A para B, é o x de B menos x de A. Y de B menos Y de A. Repara o seguinte. O ΔX foi positivo, ΔY foi positivo. Então tá no primeiro quadrante. Então o resultado, tá? Vai ser igual ao que? Olha só. Vai ser igual arctangente. Então você graus de quem? Arctangente de ΔX sobre ΔY. A gente já fez análise de quadrante, porque olha só, tá no primeiro quadrante, tá? Então temos este azimuth de A para B. Agora, qual que é o azimuth de B? Ó, azimuth de B para 1. O azimuth de B, vou até colocar aqui, ó, B1. O azimuth de B para 1 vai ser igual, ó, azimuth de B para 1 é igual ao azimuth do alinhamento anterior, que é o azimuth de A para B, este daqui, mais o ângulo horário, que é este daqui. Aí você vê o seguinte, pô, essa soma aqui foi menor que 180 graus, então tem que somar 180 graus. Essa é a análise que a gente tem que fazer. Se a, olha, vamos lá, repetindo. Se esse valor aqui for menor, como é que 180 graus, eu tenho que somar 180 graus. Se esse valor for maior que 180 graus e menor que 540, eu subtraio 180 graus. E se este valor for maior que 540 graus, eu subtraio 540 graus, tá? Então, aqui eu tenho que somar 180 graus. Calculei o azimuth de A para B. E agora? Tem a distância horizontal, tem o azimuth de A para B, agora eu calculo as coordenadas relativas. Coordenadas relativas. Que é o que? ΔX e o ΔY, tá? ΔX vai ser igual ao que? ΔX, distância horizontal de B para 1, vezes o seno do azimuth de B para 1. E o ΔY? ΔY vai ser igual a distância horizontal ΔY de B para 1. A distância horizontal de B para 1 vezes cosseno do azimuth de B para 1. Então tá aqui. E agora? Pô, tem as coordenadas relativas, que são as projeções. Agora eu posso calcular as coordenadas absolutas ou finais, tá? Então x e y. Então x, coordenadas absolutas. Vou colocar aqui, ó, do ponto 1, tá? Vai ser igual ao que? X do ponto 1 é igual a x de B mais o ΔX de B para 1. Que isso? Y de 1 é igual a Y de B, porque eu estou fazendo a radiação de B, mais o ΔY de B para 1. Então, aqui, olha só, as coordenadas, tá? Do ponto 1. Vou colocar aqui, ó, ID. Certo, gente? Então, as coordenadas aqui em metros, tá? Vamos comparar agora. Pode ser que não dê exatamente por o mesmo valor aqui no AutoCAD. Por quê? Por conta... Opa! Por conta do arredondamento, tá? Então, vou colocar ID. Este valor são as coordenadas. Então, comparando aqui com as obtidas, ó, 463, vou colocar aqui, ó, com 3 casas decimais, tá?
463,225, 5 milímetros. 432,827, 2 milímetros, tá? Isso é resultado, como a gente já falou em vídeos anteriores, a gente já até mostrou isso, é questão de arredondamento, tá? Por isso que não bate certinho, mas o procedimento é este, tá? Então é isso, espero que tenham gostado, tá? Entendido, porque é o procedimento, ó. Se você tiver que fazer à mão, né, para esse caso aqui, você faz dessa forma, tá certo? Depois eu vou abordar em outros vídeos este cálculo e este cálculo aqui com observações redundantes ou dupla irradiação, tá? Que você pode fazer utilizando um ajustamento de observações, porque eu teria, olha só, considerando fixo aqui A e B, eu teria duas coordenadas a determinar, x e y, e teria quantas observações? Ó, 1, 2, 3, 4, ou seja, duas observações de ângulos e duas de distância. Teria 4 observações e 2 parâmetros, teria um grau de liberdade igual a 2, e aí eu poderia realizar o que? O ajustamento de observações pelo método dos mínimos quadrados, tá certo? Então em outro vídeo eu faço isso. É isso aí. Então, tá, que eu tinha para mostrar agora. Um abraço, até mais.